Oi pessoal, nós temos mais uma aula hoje do curso semestral, livro 3, e essa aula é a última aula do livro 3, a aula 5. Bom, eu quero recapitular uma coisa com vocês que é importante, que é sobre a semente. Isso aqui vai nos dar uma base que a gente vai ocupar bastante. Olhando aqui uma semente, ó, pessoal, não a semente, mas olhando os conteúdos sobre semente. Na semente nós temos os tegumentos, testa e tegme, originários a partir da primeira e da secundina. Nós temos a amêndoa formada pelo albume, endosperma, e o embrião. O que me interessa hoje é o embrião. Ele é formado de 1 ou 2 cotilédones. Deixa de lado, isso não me interessa agora. O que me interessa é isso aqui, ó. Caulículo, gêmula e radícula. Vamos começar com a radícula. O que faz a radícula? A radícula é uma parte do embrião que estará encarregada de formar a raiz. Depois nós temos o caulículo. O nome já ajuda bastante. Ó. Radícula originará a raiz. Caulículo originará o caule, mas não é todo o caule, é só o caule principal. E aí nós temos a gêmula. E essa gêmula vai se encarregar de formar as partes aéreas da planta. Que partes aéreas são essas? Os caules secundários e as folhas. Então, com esse início, nós podemos começar a aula de hoje, ó, porque a aula de hoje é justamente folhas. Folha. O que é uma folha? Folha é uma expansão laminar do caule. Por que laminar? Porque ela forma uma espécie de lâmina. Essa expansão laminar do caule, chamada de folha, ela tem que funções? Ela cuida da fotossíntese, da respiração e da transpiração. Eu só quero insistir com vocês o seguinte, ó, o que é transpirar? Transpirar é eliminar a água na forma de vapor. Nós, por exemplo, quando suamos, eliminamos água em que estado? O nosso suor é líquido? Não, o nosso suor é vapor. Ao ocorrer a transpiração, ele vai condensar. E ao condensar, ele vai resfriar o nosso corpo de fora para dentro. Então veja bem, ó, a transpiração é a perda da água na forma de vapor. Ah, mas a água não pode sair na forma líquida? Pode, mas é um caso especial chamado sudação ou rotação. E não ocorre pelos estômatos da folha, sim pelos hidratórios, que também estão na folha, mas isso não é a parte principal. Normalmente a água é eliminada na forma de transpiração, isto é, na forma de vapor. Então, repetindo, a folha é uma expansão em forma de lâmina do caule com as finalidades de respirar, fotossintetizar e transpirar. Ela vem da onde, pessoal? Lembra que eu agora, uns minutinhos, voltei ali no livro para mostrar a origem de cada parte. As folhas, elas se originam da gêmula do embrião. A gêmula forma as partes aéreas, no caso, os caules secundários e as folhas. As partes de uma folha completa são... Bom, aqui tu tem o caule, tá, pessoal? Aí ele tem um cabinho, esse cabinho é chamado de pecíolo. Aí esse pecíolo vai formar a parte principal da folha, que é aquela parte laminar, que é chamada de limbo, certo? E aí pode acontecer da folha ter essas partes aqui de fixação, chamadas de estípulas, certo? Então nós vamos ter assim, ó, a bainha, o pecíolo e o limbo. Qual é a parte mais importante? É aquela que cumpre os trabalhos principais da folha, que são fotossíntese, respiração e transpiração. Então a parte principal de uma folha é o limbo. Então toda folha tem que ter limbo. A folha pode não ter a bainha e pode não ter o pecíolo. E aí nós vamos chamar essas folhas de folhas incompletas. Então veja bem, ó, nós temos 3 tipos de folhas incompletas. Uma maneira bem facilzinha de gravar isso aí, ó.
Um primeiro tipo de folha é chamado de peciolada. Vamos só insistir, pessoal. As três partes principais, ó. O limbo, o pecíolo e a bainha. Quando uma folha é incompleta, ela nunca pode não ter o limbo. Daí já não é mais folha. Aí é uma folha modificada, um espinho, coisa do gênero. Então o limbo sempre tem. Então uma folha incompleta, ela pode não ter a bainha, não ter o pecíolo, não ter ambos. Quer ver como é fácil de gravar? Uma folha incompleta, peciolada, o nome já está dizendo, o que ela tem? Ela tem pecíolo. O limbo não falta nunca. Então, nessa folha está faltando a bainha. Então, essa é uma folha incompleta chamada peciolada. Segundo tipo de folha incompleta, não tem bainha, não tem pecíolo. Então, ela não tem nenhum complemento. Portanto, ela é séssil. Tenta lembrar, quando eu dei o liminociclo e o talassociclo, eu disse que no talassociclo o bênton podia ser vágil, errante, com apêndices locomotores, e o bênton podia ser séssil, sem apêndices. Então a folha séssil, ela não tem nem bainha nem pecíolo, quer dizer, ela só tem limbo. O terceiro tipo de folha, veja que nós já eliminamos duas possibilidades. Ó. Limbo sempre tem. Quando ela tem pecíolo, não tem bainha, ela é peciolada. Quando ela não tem nem bainha nem pecíolo, ela é séssil. E aí tem o terceiro tipo, só tem uma alternativa agora, né? Não ter pecíolo e ter bainha. E aí eu vou chamar de invaginante. Pessoal, atenção. Lembram das diferenças entre monodicotiledônia, tipo de vaso, se eles são paralelos na mono, se eles são ramificados na dico? Se os vasos de condução estão organizados, xilema por dentro, flema por fora, é na dicotiledônia. Se eles estão dispersos, é na monocotiledônia. Outra diferença, número de pétalas e sépalas, quando for 3 ou múltiplos de 3, trímera é uma monocotiledônia. Quando for 4 ou múltiplo de 4, tetrâmera, 5 ou múltiplos de 5, pentâmera, aí é uma dicotiledônia. Essa diferença normalmente a gente não usa em vestibulares, ou quase não usa, mas se resolverem usar, bom, aí a gente leva na mão. Olha aqui, ó. Essas folhas, a peciolada, tem pecíolo, mas não tem bainha. Essa séssil não tem pecíolo, não tem bainha. Essas duas são de dicotiledôneas. E a invaginante, que é aquela que tem limbo, tem pecíolo, mas não tem bainha, é de monocotiledônia. Certo? Bom, mais uma diferença, mais uma classificação. As folhas, quanto à duração, a planta pode ser caduca ou pode ser perene. O que é caduca e o que é perene? Atenção, olha os truques que tem na botânica. Qual das duas perde as folhas, a caduca ou a perene? As duas. Qual que perde mais? A perene. Não, mas pera um pouquinho, se uma é caduca, acontece, pessoal, que a caduca é aquela que todas as folhas caem numa determinada estação. Então ela não perde muitas folhas, perde só todas, mas só numa época. A perene, pessoal, perde folhas o ano inteiro. Ah, mas sempre a planta tem folha. Sim, mas ela está sempre perdendo. Então a perene perde mais do que a caduca. Isso aí tu pode fazer, não tem que decorar, porque tem tanta planta no planeta, só tem que mentalizar assim, ó. Na minha casa tem uma laranjeira. Tem uma época do ano em que ela perde todas as folhas? Não. Então ela é uma planta perene. Ah, na minha casa eu tenho, por exemplo, uma ameixeira. Hoje, antes de vir aqui a minha aula, eu dei uma olhadinha para a minha ameixeira lá. Não tinha folha, então ela é uma planta caduca. Numa determinada época ela perde todas as suas folhas. A figueira, por exemplo. Então isso aí é muito, a pessoa não pode decorar todas as plantas que existem no planeta se elas são caducas ou perenes. Então o que tu tem que fazer? Tu não, a pessoa que vai elaborar a questão, ela é obrigada a te dar essas informações.
se as plantas caem em grupos numa determinada estação, normalmente outono, ou se elas caem o ano inteiro, mas sempre a planta vai estar coberta de folhas. Bom, pessoal, modificações da folha. A folha pode ter modificações para várias finalidades. Por exemplo, para a nutrição, as chamadas plantas insetívoras. É muito comum em universidades como a URSS, como a PUC, eles não usarem a terminologia insetívoras, eles usam a terminologia carnívora, porque é uma planta que come carne. Então eu botei alguns exemplos. A drósera, que é essa que tem aqui no Rio Grande do Sul, Nepenthes já não é tão comum, Dionéia também não. Mas todas elas são plantas carnívoras ou plantas insetívoras. Qual é a vantagem dessa planta em relação à maioria das outras plantas? É que elas conseguem sobreviver em solos pobres de nitratos. Lembrem o seguinte, pessoal, o glicídio é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. O lipídio também é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. A proteína, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, ela também tem nitrogênio. Esse nitrogênio que nós temos 80% aqui no ar, as plantas não conseguem absorver. Então nós temos bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio. Acontece que em alguns locais o solo não tem nitratos. Então ali eu tenho que ter ou uma leguminosa, que são aquelas plantas que têm na raiz nolos com bactérias nitrificadoras, ou as plantas carnívoras ou insetívoras, que elas capturam insetos, na verdade, para quê? Para retirar dos insetos ou de animais, né? No livro, há 2 livros atrás, 2 cursos atrás, eu tinha uma dionéia e eu botei uma figurinha. Nessa figurinha vocês percebem a dionéia comendo uma mosquinha. Na figura de 2 anos atrás, eu botei uma outra dionéia, quando ela estava comendo uma pererequinha, bem pequenininha assim, pessoal. E aí eu não poderia dizer insetívora, eu teria que dizer carnívora. Mas meio que a gente generaliza falando carnívora e insetívora. Bom, então são as 3 mais importantes ali. Para nós, aqui no Rio Grande do Sul, a mais importante é a drósera, porque nós temos drósera aqui, ali por São Lourenço, ali na Lagoa dos Patos. Bom, a folha também pode ser modificada para proteção. Então tu vai ter a bráctea do girassol e a espata, que é uma bráctea enorme, que é no caso do copo de leite. E nós temos também, pessoal, as catáfilas. Eu não sei se vocês vão estar lembrados, mas eu falei na aula passada que normalmente o caule é aéreo e a raiz é subterrânea. Acontece que às vezes a raiz é aérea e às vezes o caule é subterrâneo. E caule subterrâneo tem boas chances de cair. São apenas 3, ó. Tem o tubérculo da batata inglesa, tem o rizoma da samambaia, da bananeira, e tem esse aqui, pessoal, ó. Esse aqui é um caule aéreo conhecido como bulbo. Já que eu tenho aqui uma cebola, ele é um bulbo simples. Se eu colocasse um alho, eu teria um bulbo composto. No bulbo, pessoal, eu sempre vou ter um disco central chamado prato, e esse prato vai estar envolvido por folhas modificadas chamadas catáfilas. Então aqui tu vai ter as catáfilas, ó. Cada uma daquelas folhinhas modificadas da cebola é uma catáfila, um catáfilo. Pessoal, atenção, é o seguinte, ó. Eu já vi um truquezinho em vestibular, vocês não estão livres disso, né? Que a pessoa pergunta assim, a batata doce, a batata inglesa e a cebola têm suas partes comestíveis representadas por que órgãos? Como tu estudou os caules subterrâneos, bulbo da cebola, tubérculo da batata inglesa, bulbo da cebola, tubérculo da batata inglesa e rizoma da samambaia e da bananeira,
tu tem uma tendência natural a relacionar caules subterrâneos. Só que aqui, isso é um truque muito safado deles. Ó. Eles perguntam, qual é a parte comestível da batata inglesa? É um caule subterrâneo chamado tubérculo. Da batata doce, é uma raiz subterrânea chamada fasciculada tuberosa. E a cebola? Aí tu tem aquela tendência a pensar assim, será caule ou será raiz? Pessoal, a parte onde a cebola armazena suas substâncias de reserva não é nem o caule nem a raiz, é nas folhas modificadas chamadas catáfilas. Tá, pessoal? Então, na cebola, as substâncias de reserva estão na folha modificada, já que o caule é um caule subterrâneo do tipo bulbo. Agora nós temos mais um caule adaptado, que é o espinho. Para que serve o espinho? Para reduzir a superfície, portanto, para reduzir a transpiração. Só que tem uma coisa, pessoal, nunca se atrapalhe uma coisa. Tem espinho caulinar, tem espinho foliar. Aí a roseira, o que é, Flávio? Caulinar ou foliar? A roseira não é nada. A roseira é uma saliência epidérmica chamada... A gente não se espinha numa roseira, a gente se acúlea, porque a roseira não tem espinho, ela tem acúleo. Então é uma adaptação epidérmica. Agora, espinho tem, claro que existe. Em quem? Existe, por exemplo, no cactus, que é uma folha que foi transformada em espinho, já que o cactus é uma xerófita, é uma planta que vive em clima árido, então ela não pode transpirar, então ela transformou a sua folha no espinho foliar. E nós temos o espinho, propriamente dito, que acaba sendo uma espécie de proteção, aí tu vai encontrar, por exemplo, na laranjeira. Bom, mais um caule modificado, que também pode ser folha, tá, pessoal? É a chamada gavinha. A gavinha tem uma capacidade de se enroscar num substrato. Isso aí é chamado de tigmotropismo ou aptotropismo. É o único tropismo que tem dois nomes. Então, quando a gente chega na gavinha, é interessante a gente saber que a gavinha pode ser foliar. Aqui tem uma gavinha foliar, ó. É a gavinha da ervilha. E nós temos também a gavinha caulinar. A gavinha caulinar, ela ocorre na parreira, isso é importante para nós, né, na nossa região, e ela ocorre no chuchu. Também a folha pode ser modificada para a reprodução, formando os esporófilos. Aqui vocês têm um esporófilo, ó, de uma pteridófita. Lembra quando eu expliquei a produção da pteridófita? Ela não tem folhas, ela tem folíolos. E nos folíolos, na parte inferior dos folíolos, pode aparecer umas estruturas, elas são escurinhas, aqui elas estão claras, mas são escurinhas, elas são chamadas de soros. Aí, isso aí seria o esporófilo, encarregado da reprodução de pteridófitas. E também eles podem estar na forma de estames ou de carpelos. Aula passada, ó, o que é uma flor? É um conjunto de folhas modificadas com finalidades reprodutivas. Então, numa folha completa, nós temos o cálice formado, bem devagarinho, tá, pessoal? Depois, para não ter que estar vendo muitas e muitas vezes isso, anotando muitas e muitas vezes, olha, as quatro partes de uma flor completa. Cálice formado pelas sépalas verdes, corola formada pelas pétalas brancas ou coloridas, gineceu formado pelos carpelos, é a parte sexual feminina da planta, e androceu formado pelos estames. Bom, agora eu estou fazendo uma recapitulação de uma coisa que eu já falei um pouquinho hoje, ó. Vocês estão vendo aqui um estômago. O que é um estômago? Estômago é um órgão que aparece na folha com a finalidade de trocas gasosas e perda de água. Pelos estômatos,
a água é eliminada na forma de vapor. Então, para que a planta elimine a água na forma de vapor, ela tem que estar com os estômatos abertos. Quando é que os estômatos abrem? Eles dependem de quê? Eles dependem de uma boa dosagem de água no solo, de luz, muita luz, certo? E de temperaturas altas. Então, quando tiver um dia quente, bem iluminado, e se essa planta tiver bastante umidade, onde as suas raízes estão colocadas, ela vai ficar com os seus estômatos abertos e vai transpirar, eliminar a água na forma de vapor. Agora vamos imaginar, pessoal, que num determinado dia, aqui na nossa cidade é muito comum acontecer isso aí, estava um dia bem quente, então tinha bastante luz, bastante calor. Como a planta estava no solo com bastante água, o estômago estava aberto. Aí, repito, na nossa região, Vivaldi compôs as 4 estações em Caxias, né? Porque tu passa as 4 estações no mesmo dia. Bom, quando o dia estava muito quente, aí ele esfriou, de repente, finalzinho do dia esfriou muito rápido, o que aconteceu? Nós passamos a não ter tanto calor e não ter tanta luz. O que aconteceu? O estômago fechou. E aí a planta, como estava transpirando muito e captando muita água, essa planta teoricamente ficaria com excesso de água. Só que o excesso de água também vai prejudicar. Então o que a planta faz? Ela vai fazer a sudação ou gutação. O que é sudação ou gutação? É quando a planta perde água na forma líquida. Vamos imaginar que eu estivesse querendo representar uma folha. Ó. Então aqui tu tem o pecíolo, aqui tu tem o limbo. E nessa região aqui, ó, tu vai ter estruturas chamadas hidatódios. Os hidatódios são para perda de água, só que não é para perda de água na transpiração, e sim na sudação ou gutação. Essa tal de sudação ou gutação, ela vai acontecer em noites frias que vêm depois de um dia quente. Então, vamos de novo, ó. Transpiração, o estômago tem que estar aberto e ele ocorre quando tem muita luz, muita água e muito calor. Quando termina o calor, termina a luz, o estômago fecha. E aí a planta, se tiver excesso de água, ela vai eliminar essa água pelos hidatódios. Os hidatódios estão sempre abertos e eles eliminam a água na forma de gotículas. Então, a transpiração é na forma de vapor, nos hidatódios ocorre a sudação ou gutação, que é a água na forma de gotículas, que é a água na forma líquida. Vamos voltar aqui de princípio de aula, quando eu disse assim, ó, as folhas vêm da gêmula, os caules secundários vêm da gêmula. E o caule, de onde vem? O caule se origina do caulículo do embrião. Isso o caule principal. Os caules secundários provêm da gêmula. O caule serve para quê, pessoal? O caule sustenta as folhas, mas não é principalmente para isso. O caule é uma conexão, é uma ligação entre a raiz que capta a água do solo e as folhas que fazem a fotossíntese. Então o caule comunica essas duas partes aí. Bom, como é que eu sei quando alguém me pergunta, olha, eu tenho aqui uma estrutura vegetal, é um caule ou é uma raiz? Então vamos por partes. O caule, pessoal, ele tem, nem sempre nítidos, mas ele sempre tem nós e entre nós. Os nós, eles guardam uma determinada distância, um e outro, e entre eles tem uma estrutura da planta que a gente chama de entre nós. Isso aí não existe na raiz, tá, pessoal? Nós e entre nós são características do caule. Outra coisa, no caule nós vamos encontrar gemas. A gema é onde no caule surgirão caules secundários ou surgirão folhas. Essas gemas, se estiverem ao longo da planta, elas estarão formando um ângulo imaginário, que nós chamamos de axila. Então nós vamos chamar essas gemas de gemas axilares.
E quando elas estão no final, elas são as gemas apicais, estão no ápice ou terminais. Bom, além disso, além da presença de nós ou botões vegetativos, gemas ou botões vegetativos, e nós entre nós, normalmente o caule busca a luz ou busca o centro gravitacional da Terra? Ele busca a luz. Então a gente diz que ele tem fototropismo positivo. Como ele foge do centro gravitacional, nós diremos que ele tem geotropismo negativo. Vejam que isso aqui são características do caule bem diferenciais das raízes. As raízes, depois nós vamos ver duas coisas que eu poderia colocar aqui, só que os foto e geotropismos são ao contrário do caule. Mas isso aí a gente vai falar daqui a alguns minutinhos, tá? Antes eu vou falar sobre a classificação do caule. Primeiro, ele é herbáceo ou ele é lenhoso? O nome já diz, né? Herbáceo, tu vai pensar sempre nas ervas, que são pequenas, que são verdes, que são clorofiladas, que são flexíveis. Os lenhosos, eles já são resistentes, duros e normalmente são de grande porte. Bom, eu falei há alguns minutos atrás que o caule normalmente ele é aéreo. Mas ele pode ser subterrâneo? Pode, mas normalmente ele é aéreo. E nos caules aéreos, os principais estão aqui no quadro. Ó. Eu tenho a haste, o tronco, o estípite, ou estípite e o colmo. Vejam bem, ó. Haste é o mesmo caule herbáceo, ele é pequeno, flexível, verde, faz fotossíntese e ele é encontrado nos arbustos. Monodicotiledônia. Vejam como é interessante. Ó. Nas mono, nós temos as gramíneas, que são pequenas. Então, elas têm haste. Nas dicotiledôneas, nós temos as leguminosas, que também são pequenas, que também têm haste. Então, veja bem, haste pode ocorrer em monocotiledôneas gramíneas e em dicotiledôneas leguminosas. Já o tronco, pessoal, ele só existe em dicotiledônia e gimnosperma. Mas ele é uma diferença entre mono e dicotiledônia. Não tem nenhuma monocotiledônia que tenha tronco. O tronco é grande, resistente, lignificado e é encontrado em árvores. Agora veja bem, tem árvore que não tem tronco, que tem estipe, aí é uma monocotiledônia. Notem bem, é estipe ou estípite. O que é um estipe? Estipe é um caule desprovido de ramificações e que termina num penachos de folhas, caracteriza as palmeiras. Então as palmeiras estão aqui, ó, como estípite. Vamos lá, haste monodicotiledônia, tronco dicotiledônia, estipe monocotiledônia e aí vem o tronco, a característica, desculpe, o colmo. O colmo, ele tem nós e entre nós muito nítidos. O colmo, daí vem uma subdivisão. O colmo pode ser cheio ou oco, certo? Cheio é o caso da cana e oco ou fissuroso é o caso do bambu, tá, pessoal? Então veja bem, ó, aqui, ó, a cana e o bambu são monocotiledôneas. Então, vamos de novo. Haste pode ocorrer em monodicotiledônia, tronco é dicotiledônia, estipe é monocotiledônia e colmo é monocotiledônia. Alguns minutos atrás, eu lhes falei, eu vou repetir, isso é importante, isso pode cair na prova. Normalmente, a raiz é subterrânea e o caule é aéreo. Acontece que o caule, ele pode ser subterrâneo. Nós temos só 3 casos. Então já vamos gravar isso aí, se possível, agora. Ó. Os caules subterrâneos. Tubérculo. O tubérculo, ele é conhecidíssimo, é muito usado por todo mundo. Quando a gente pensa assim, um pouquinho de cultura inútil, ó, as massas vieram da onde? Da China. A pizza, por exemplo, veio da China. Não é da Itália? Não, a Itália criou coisas novas nas pizzas.
Tá, mas os americanos não introduziram nada à nossa cultura alimentar, os americanos introduziram a batata. Pois é, a batata, graças aos americanos, hoje ela é importantíssima nas dietas de pessoas que são influenciadas por americanos. Bom, aqui está a batata, ó, pessoal. A batata inglesa é um tubérculo, ela é um caule subterrâneo que tem a forma globosa e armazena substâncias de reserva, normalmente amido. Bom, agora nós temos outros dois caules subterrâneos. Nós temos o rizoma. O rizoma é muito interessante porque ele é um caule que cresce paralelamente às linhas do solo. Ele tem um tipo muito especial de tropismo chamado plagiogeotropismo, que os livros atualmente, grande maioria deles, nem coloca isso aí, né, pessoal? É uma questãozinha de possível exceção. Não é provável que vai cair, mas na manga, né? E nós temos também o bulbo. O bulbo é um caule que tem um disco central chamado prato, e esse prato, agora mesmo falando, ó, e é envolvido por uma série de folhas modificadas chamadas catáfilas ou catáfilos. O bulbo pode ser simples, como no caso da cebola, e ele pode ser composto, como no caso do alho. Bom, o caule, pessoal, ele também pode se enrolar num substrato, que nós chamamos isso de aptotropismo ou tigmotropismo. É o único tropismo que tem dois nomes. Então, ele forma as chamadas gavinhas. Nós vimos alguns minutos atrás, pessoal, que a gavinha ela pode ser foliar, como na ervilha. É uma folha modificada que se enrola no substrato. E a gavinha pode ser caulinar, quando ela é um caule modificado que se enrola num substrato para lhe dar uma determinada consistência. A gavinha caulinar, nós temos o chuchu, como uns exemplos, e o mais importante para a nossa região é a parreira. Então veja bem, ó, a ervilha é uma gavinha foliar, é uma folha modificada. O chuchu e a parreira são gavinhas caulinares. É um caule modificado que se enrola num determinado substrato. E nós temos também os espinhos. Então vamos só voltar àquela clássica divisão. Ó. Não confundir espinho caulinar com espinho foliar e com acúleo. O acúleo é uma formação epidérmica destacável, como nós encontramos na roseira. O espinho, ele pode ser uma folha modificada para impedir que a planta transpire. Então ela diminui a superfície dela e aí aquela folha se transforma num espinho, como no caso do cactus. E ele pode ser um caule modificado, que é o caso do espinho caulinar, exemplo da laranjeira. Bom, terminando o caule, nós vamos para a raiz. Vamos só recapitular uma coisa. De onde provém a folha? A folha provém da gêmula do embrião. De onde provém o caule? Depende. O caule principal vem do caulículo do embrião. E os caules secundários vêm da gêmula. E a raiz? A raiz vem da radícula do embrião. Qual é a finalidade da raiz? A finalidade da raiz é fixação no solo e absorver substâncias para mandar para as folhas. Que substâncias são essas? Água e sais minerais, a chamada seiva bruta. A seiva bruta é formada de água e sais minerais. Aí essa água e sais minerais, seiva bruta, vão para a folha através do xilema lenho. Ao chegarem na folha, essa água e os sais minerais vão participar da fotossíntese e vão formar glicídios, lipídios, proteínas. E aí eles vão descer pelo floema, pelo líber. Aí eles vão descer lá das folhas, alimentar as demais partes da planta, como caule e raízes. Bom, então a função da raiz é a absorção de água e sais minerais. A raiz... Vamos só voltar aqui, ó. A raiz não tem
nós e entre nós. E ela também não tem gemas. Então, o que a raiz tem que não tem no caule? Coifa. A coifa, pessoal, para quem não sabe, é aquela parte que fica no final da raiz e é a parte mais dura da planta. Por quê? Porque ela vai ter que abrir a terra para que essa planta penetre. Então, se alguém me perguntar de que é formada a coifa, tu pode responder assim, ó, é um parênquima esclerosado de proteção. Atentem comigo, ó, o que é esclerosado? Escleros quer dizer fibra. Então, esse parênquima da coifa é um parênquima fibroso. Por que ele tem que ser fibroso? Porque ele vai ter que abrir a terra para que a raiz penetre. Então, ela vai penetrar pela coifa. Aí, outra coisa que tem na raiz, mas não tem no caule, são os pelos absorventes. Só para vocês saberem, pessoal, um pelo absorvente seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é o núcleo e aqui é o resto do pelo. Então ele é sempre unicelular. E ele se junta aqui, ó, na zona pilífera ou dos pelos absorventes. E aí, na sequência da raiz, nós teríamos a zona lisa ou de crescimento. Aqui nós temos o meristema primário, que vai fazer com que a planta se aprofunde no solo, mas sempre, repetindo, protegida pela coifa, que alguns falam em caliptra, outros falam em pilorisa, mas são termos que já não são tão usados, né? Então, coifa seria o melhor. E é interessante sempre vocês gravarem isso, ó, que a coifa é formada de um parênquima esclerosado de proteção. As raízes, pessoal, elas podem ter um eixo principal. Eixo principal a gente diz axial. Então, são as raízes típicas. Então, as raízes de dicotiledônia. Então, a raiz de dicotiledônia sempre tem uma zona suberosa das ramificações de onde partem as raízes secundárias. Isso é de dicotiledônia. Na monocotiledônia, as raízes, elas não apresentam uma principal. Todas elas têm mais ou menos a mesma espessura. Então, a gente diz que elas são fasciculadas ou encabeleiras. Como essa aqui da dicotiledônia é típica, as das monocotiledôneas a gente chama de atípicas. Bom, tanto a raiz axial quanto a fasciculada, elas podem armazenar substâncias de reserva. Aí nós vamos chamá-la de tuberosa. Então tem a axial tuberosa, tem a fasciculada tuberosa. Aqui tem uma fasciculada só em cabeleira, que tem uma raiz axial só. Quando ela armazenou substância de reserva, por exemplo, aqui tu tem a cenoura, ó, mas ela é axial, é só uma cenoura, axial tuberosa. Aqui tu vai ter a batata inglesa. A batata inglesa é fasciculada tuberosa. Sendo fasciculada tuberosa, pelo fato de ser fasciculada, ela vai ter que ser uma monocotiledônia. E aí nós temos as raízes aéreas. Lembra que eu falei há minutinhos atrás que normalmente a raiz é subterrânea e o caule é aéreo, mas às vezes o caule pode ser subterrâneo. O rizoma, o tubérculo e o bulbo. Recapitula isso aí, pessoal, é bem importante. E nós temos também a possibilidade da raiz ser aérea. Então aqui nós temos algumas, ó. Mata-pau, estrangulante. Ela envolve o caule e começa a pressioná-lo. Pressionando o caule, ela acaba por obstruir o quê? Obstruir a circulação de que seiva? Qual é a seiva que vem por fora? É a seiva elaborada. Então, no momento que ela obstrui o vaso, aí a seiva elaborada não vai alimentar a raiz, essa planta acaba morrendo. É estrangulante. A adventícia é aquela que vem do caule e não lá da radícula, como por exemplo o milho. E nós temos a raiz, isso aqui é muito comum em regiões alagadiças, mangue, eu já falei isso aí na parte do livro, desse mesmo livro, na parte de biologia. Isso aqui é uma raiz respiratória, suporte,
que é rizófora, e ela ocorre nessas regiões alagadiças, em parte da região amazônica, em parte na Mata Atlântica. Bom, mais um tipo de raiz subterrânea, essa é a que mais tem chance de cair na prova, a raiz respiratório-pneumatófica. Aqui sim, pessoal, é naquela região alagadiça que a planta não consegue respirar, então o que ela faz? Ela bota essas raízes respiratórias, os pneumatóforos, ela bota para fora da água e usa essas raízes adaptadas para poder respirar. Então, aqui de novo, tu vai encontrar na região amazônica, na floresta amazônica, tu vai encontrar na Mata Atlântica. Terminando as raízes aéreas, tu vai ter o figo ali, a raiz tabular, que ela vai crescer não paralela, ela vai ficar ao contrário da raiz normal para formar uma espécie de tábua, e aí ela vai ter uma maior capacidade de sustentar partes grandes aéreas. Quando tu pega uma figueira, por exemplo, a figueira tem muitos caules secundários e muitas folhas, e aí o caulezinho é muito fininho, daí diz, mas como é que esse caulezinho sustenta todos aqueles caules secundários, aquelas folhas? Justamente por esse tipo de raiz, ó, que ele cresce, não me faltou a palavra antes, agora lembrei, transversalmente, ele é transversal ao eixo principal da raiz, então ele cria como se fosse uma tábua e aumenta a sustentação da planta. As raízes aquáticas são aquelas que se desenvolvem em plantas flutuantes. Aí ela não está ali para fixar, ao contrário das raízes terrestres. Elas estão ali para absorver água e sais minerais. Elas têm um parênquima aquífero e elas sempre vão ter uma cutícula espessa. Por que elas têm essa cutícula? Para impedir a entrada de micro-organismos. Porque os micro-organismos, normalmente, eles são abundantes no meio aquático. Então, essa cutícula estaria ali para quê? Para proteger a planta. Mais um assunto da botânica que cai bastante, pessoal, são os movimentos vegetais. Presta atenção. O movimento vegetal, quando ele foi estudado pela primeira vez, a gente pensou, as pessoas daquela época pensaram que só existiam esses três movimentos, tropismo, tactismo e nastismo, em vegetais. Aí esse capítulo foi chamado de movimentos vegetais. Hoje nós sabemos que esses movimentos, eles não são exclusivos de vegetais, mas como o título já existia, ele acabou sendo mantido. Tá, mas como é que eu vou conseguir sempre diferenciar um tropismo de um tactismo e de um nastismo? É muito facilzinho, pessoal. Tá? Eu vou dar uma pequena pista para vocês, para a gente não se atrapalhar mais. Os três movimentos, tropismo, tactismo e nastismo, podem ocorrer nos vegetais, mas pode algum deles ocorrer em animais, em protistas, tá? E a gente vai ver isso aí à medida que o tempo passa. Mas eles são chamados de movimentos vegetais. Todos eles são movimentos? Sim, são chamados de movimentos vegetais, mas nem todos são vegetais. Como é que eu distingo tropismo, tactismo e nastismo? É fácil. O tropismo sempre é um movimento orientado pela direção de um estímulo. Movimento de quê, Flávio? É um movimento de crescimento. Tá? Então, anota aí, bota assim, ó, tropismo, crescimento orientado por um estímulo. Tactismo, deslocamento, há uma locomoção, deslocamento orientado pela direção de um estímulo. Depois eu vou dar bastante exemplos, tá? E o nastismo. Nastismo independe da direção do estímulo. Agora, com os exemplos, as coisas vão ficar bem clarinhas, tá? Então vamos começar com o tropismo. É o crescimento orientado pela direção de um estímulo. O tropismo, pessoal,
ele sempre pode ser positivo ou negativo. Vamos ver como um exemplo. Quando uma planta cresce, a raiz dela busca o centro gravitacional da Terra ou foge da luz? As duas coisas. Então nós podemos dizer que a raiz, no momento que ela busca o centro gravitacional da Terra, ela tem geotropismo positivo. No momento que a raiz busca a luz, no momento que a raiz foge da luz, ela tem um fototropismo negativo. Vamos analisar agora o caule. O caule, ele busca a luz e ele foge do centro gravitacional. No momento que ele busca a luz, eu posso dizer que ele tem um fototropismo positivo. No momento em que ele foge do centro gravitacional, eu posso dizer que ele tem um geotropismo negativo. Entenderam? Então, sempre o geotropismo negativo leva ao fototropismo positivo, e vice-versa. O fototropismo positivo leva ao geotropismo negativo. Ou sinonimizam-se. Não queria atrapalhá-los. Acho que não consegui, né? Tá ótimo, então. Vejam o seguinte, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, que uma planta tenha uma parte do corpo que cresce paralelamente às linhas do Sol. Já falei isso, agora mesmo. Então, ela está realizando o quê? Um geotropismo. Positivo ou negativo? Nem positivo nem negativo. Porque ela não está buscando o centro gravitacional, não está buscando a luz. Não está fugindo do centro gravitacional, não está fugindo da luz, mas ela está imitando um geotropismo. Então eu vou dizer que ela tem um plagiogeotropismo. É o caso daquela planta que a samambaia, a bananeira, então que elas crescem paralelamente às linhas do solo. Então é um plagiogeotropismo. Eu falei antes no único tropismo que tem dois nomes, que é o aptotropismo ou tigmotropismo. O que é isso aí? É quando uma parte da planta vai se enroscando, não sei se está certo, mas deve estar, vai se fixando num determinado substrato. Veja bem, esse aptotropismo ou tigmotropismo pode ser uma folha modificada, como é o caso da ervilha. E ela pode ser um caule modificado, que é o caso da parreira e do chuchu. Bom, esses são sempre os tropismos. Vamos fixar bem, tropismo sempre é um movimento de crescimento orientado pela direção de um estímulo. Tactismo não é crescimento, é deslocamento. Aí que aparecem alguns protistas, aparecem algumas moneras, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu peguei uma planária, que é o plateuminto, e essa planária estava num ambiente escuro, ela estava bem adaptada, porque planária odeia luz. E aí, num determinado momento, eu iluminei aquele ambiente. O que a planária fez? A planária fugiu da luz. Se ela fugiu da luz, ela tem um fototactismo negativo. Porque ela foge, é toda a planária que foge daquele local onde o estímulo está presente. Se eu tivesse uma Euglena viridis, a Euglena é um ser vivo muito interessante, porque ela foi muitos anos classificada como um protozoário flagelado. Como ela, à noite, ela come paramécios e de dia ela faz fotossíntese,
ela tem características de autótrofa e heterótrofa. Aí ela não pôde mais ser colocada nos protozoários. Então foi criado, a gente vai ver isso aí no livro 4, foi criado um grupo especial para a euglena de algas que nós chamamos de euglenófitas. Então a euglena, porque ela é fotossintetizante, ela busca luz. Então ela tem fototactismo positivo, enquanto que a planária tem fototactismo negativo. Então eu peguei a planária, que é um animal, peguei a euglena, que é um protista hoje. Se ela tivesse nos protozoários, ela ficaria como protista, e agora que ela foi para as algas, ela continua sendo um protista. Bom, um outro exemplo muito interessante, pelo menos eu acho, é esse aqui, ó. Tu pega uma gota de água de um laguinho e tu pode, como é água parada, tu pode encontrar seres pouco evoluídos, como por exemplo o paramécio, que é um protozoário ciliado. Aí eu fiz uma coisa interessante, eu achei interessante pelo menos. Eu botei uma gotícula de ácido aqui, ó. Como os paramécios são protozoários, são seres heterótrofos, a primeira impressão que eu tinha é que eles fugiriam do ácido. E aí, para minha surpresa, eu fiquei observando e os paramécios foram todos ao redor daquela gota de ácido. Por que os paramécios foram ao redor daquela gota? O paramécio, pessoal, ele é unicelular, é um ser extremamente evoluído. Sabe, ele está abaixo de todos os animais, é um pobre coitado em termos de evolução. Só que o paramécio, na sua pequenez intelectual, ele já aprendeu uma coisa, que ele adora comer bactéria. Grande parte, ou a maioria das bactérias são anaeróbias. Quando um ser é anaeróbio, se ele for um fungo, o subproduto dele é álcool etílico. Se ele for uma bactéria, normalmente o subproduto é ácido. Então, o paramécio, na sua pequenez intelectual, ele já sabe que aonde há ácido podem estar bactérias, que são um dos seus pratos preferidos. Então, esses paramécios não é por acaso que eles ficaram ao redor daquela gotícula de ácido. Na sua, repito, pequenez intelectual, eles associam a presença de ácido a uma possível fonte alimentar representada por bactérias. Então, isso eu chamaria de quimiotactismo positivo. Nós poderíamos usar aqui também como exemplo, ó, lembram quando eu expliquei isso aqui, ó? Isso aqui é um musgo fêmea. Aqui eu tenho um musgo macho. Aqui então eu tenho o arquegônio, aqui eu tenho o anterídeo. Isso é musgo macho e musgo fêmea. Eles querem que os anterosóides do macho vão até a esfera da fêmea. Só que para chegar lá, eles teriam que nadar. Então, sempre na briófita, musgo é briófita, tá? Sempre na briófita há a dependência de uma gota de água. Essa gota de água poderia ser orvalho, chuva, não importa. Uma vez essa gota de água existindo entre esses dois musgos, o anterosóide sairá lá dos anterídeos do macho para migrar até o arquegônio da fêmea, onde são as zoosferas. Ele é atraído como? Ele é atraído quimicamente. Então seria mais um caso de quimiotactismo, deslocamento usando como agente alguma substância química. Então, vamos repetir. Tropismo, crescimento orientado pela direção do estímulo. Tactismo, deslocamento orientado pela direção do estímulo. E o nastismo, pessoal, independe da direção de um estímulo. Eu botei aqui no livro de vocês o exemplo da Drósera, Rainha da Noite. A Rainha da Noite, pessoal, ela de dia ela fica com as pétalas fechadas e à noite ela abre as suas pétalas.
porque aí ela vai expor as suas partes sexuais para que algum agente, por exemplo, o morcego, ó, para que o morcego faça a polinização. A gente diz polinização por quiropterofilia, quiropterófila, no caso do morcego, porque os quirópteros, no caso, representam os morcegos. Bom, termonastismo. Uma tulipa, quando está no ambiente de 10 graus, ela está com as pétalas fechadas. Se eu começar a esquentar no ambiente onde ela se encontra, ela abre as suas pétalas. Então isso aqui seria um termonastismo. Aqui, essa aqui é muito interessante, pessoal. Já viram essa plantinha aqui, ó, a sensitiva? Aqui ela não está recebendo nenhum agente. Está quietinha ali, paradinha. No momento em que alguém encostar na sensitiva, observe o que ela vai fazer, ó. Ela vai fechar completamente as suas pétalas. Isso aí é feito em frações de segundos. Aí tu vai deixar essa sensitiva paradinha, depois de um bom tempo que ela não seja tocada, ela voltará as suas pétalas para as suas folhas, folíolos, para a posição original. Então nós vamos chamar isso aqui de seismonastismo, seismonastia. Tá, pessoal? Seria, então veja bem, ó, não interessa de onde veio o estímulo. Quando está claro, a 11 horas, por exemplo, uma plantinha que abre as pétalas, quando? Abre quando tiver bastante luminosidade. De que lado vem a luz? A luz vem de todos os lados. Então aí é nastia, independe da direção do estímulo. Voltando, resumindo. Tropismo, crescimento orientado pela direção do estímulo. Tactismo, deslocamento orientado pela direção do estímulo. E nastismo, independe da direção do estímulo. Último assunto da botânica e do livro 3, hormônios vegetais. Os hormônios vegetais, pessoal, eles são divididos em 5. São as auxinas, as giberelinas, as citocininas, o etileno. Esses 4 estimulam a planta. E tem um que joga ao contrário, que faz tudo ao contrário dos outros 4, que é o ácido abscísico. Depois eu vou dar mais detalhes. Eu vou começar falando do grupo mais importante de hormônios, que são as auxinas. As auxinas, pessoal, tem como principal hormônio, o mais famoso, é o AIA, também conhecido como ácido indol acético. Então, ele aumenta a plasticidade nas células. Então, ele vai inibir ou estimular a distensão celular na raiz, no caule, nas folhas. Outra coisa, pessoal, quando a gente ouve a palavra deiscência, eu estudei isso aí quando eu descobri o seguinte: quando o grão de pólen está maduro, a antera se rompe pelas partes mais delgadas, liberando o grão de pólen. Isso é deiscência. Mas também nós usamos a expressão deiscência para quando uma planta perde as suas folhas. O metabolismo de uma planta, quando está perdendo, quando perdeu as suas folhas, claro que ele tem que baixar. E aí alguns biólogos antigos pensaram que esse hormônio responsável pela deiscência seria, portanto, chamado de ácido abscísico. Depois a gente descobriu que não tem nenhuma relação o ácido abscísico com a perda das folhas. Ele passa a atuar para diminuir o metabolismo em função do fato que a planta perdeu as folhas. Mas quem leva à perda de folhas é a auxina. Então veja o seguinte, ó, para que a folha se mantenha presa no caule, ela precisa ter mais auxina do que no caule.
Numa determinada época em que a planta está propensa a perder as suas folhas, a auxina é deslocada da folha para o caule. Aí ela fica em menor quantidade na folha que no caule. Essa menor quantidade de auxina na folha que no caule vai fazer com que a folha não consiga se prender. E aí ocorrerá a abscisão. Então, a abscisão, repito, é feita pelas auxinas. Outra coisa, pessoal, tentem lembrar do seguinte, ó. O que é a semente? É o óvulo fecundado e desenvolvido. Só que quando o óvulo é fecundado e desenvolvido, ele começa a liberar AIA. Esse AIA, ao chegar no ovário, ele pode levar a produção, pode levar o ovário a se transformar num fruto, certo? Isso às vezes é usado pelos biólogos. A Embrapa fez isso aqui, ó, pessoal. Eles pegaram um tomate, aqui está o carpelo do tomate, e botaram um pólen. Aí esse pólen fecundou a plantinha e ela formou as sementes produzindo AIA, fizeram com que o fruto desenvolvesse e formasse um tomate fruto com semente. Aí na mesma Embrapa, o que eles fizeram? Eles pegaram o carpelo de um tomateiro, uma tomateira, uma moça, né? E ao invés de botar o pólen, eles botaram o AIA, ácido dolacético. Aí o ácido dolacético não foi produzido pela semente, porque não houve fecundação, não tem semente. Mas tendo o ácido dolacético, ele levou a transformação do ovário em fruto. Então isso é um fruto partenocárpico. É um fruto que se formou sem a presença da semente. Aqui, esse fenômeno chamado partenocarpia, ele é muito antigo dentro da biologia. A banana é um fruto partenocárpico. A laranja do céu é partenocárpico. A laranja de umbigo é partenocárpico. Tudo isso aí naturalmente partenocárpico. Mas agora nós temos o tomate partenocárpico, feito na Embrapa, nós temos a melancia partenocárpica, feita na Embrapa, e nós temos a uva partenocárpica, por hibridização, feito pela Embrapa aqui em Bento Gonçalves. Bom, depois nós temos as giberelinas, pessoal. Essa giberelina foi descoberta por um japonês quando ele estava trabalhando com um fungo chamado Gibberella. Esse fungo produziu uma substância. E aí esses botânicos japoneses começaram a usar esse produto desse fungo chamado Gibberella, e ele foi usado como insumo. Aqui vocês podem observar, ó, eu tenho um tomateiro anão e outro tomateiro anão. Só que nesse aqui foi usado a gibberelina. Aí ele floresceu e frutificou, graças à presença da gibberelina. Então ela não tem naturalmente na planta, ela é mais um insumo. Citocinina ou cinetina, ela promove a cinética. Cinética, você sabe que quer dizer movimento. Então, as citoquininas ou cinetinas, elas fazem a cinética da planta, isso é, todos os movimentos. Então ela vai fazer acelerar a divisão celular e vai acelerar o metabolismo. Depois nós temos o penúltimo, que é o etileno. Esse etileno, pessoal, ele é bem diferente dos outros hormônios, porque ele é um gás. Quando a planta começa a maturar o fruto, ela começa a liberar o etileno. E aí esse etileno vai se espalhando pelos outros frutos. E aí todos os frutos vão amadurecer mais ou menos na mesma época. Quando a gente diz assim, ó, se tu tiver uma maçã, várias maçãs bem boas dentro de um cesto, e tu larga lá uma maçã podre, o que vai acontecer? Todas vão apodrecer. Por quê? Porque é o etileno, esse hormônio gasoso, que vai se espalhar ao longo dessas plantas. E o último hormônio, e a última parte dessa aula de hoje, é o ácido abscísico, que quando ele foi descoberto, ele recebeu esse nome porque se pensou que ele era o responsável pela abscisão, a queda
das folhas. Hoje nós sabemos que não. Na verdade, o ácido abscísico ele é produzido depois que a queda aconteceu. Porque, veja o seguinte, ó, se uma planta perder as folhas, ela vai produzir menos material, porque ela vai estar fazendo fotossíntese. Então ela vai ter que começar a usar as suas reservas. Quanto mais lenta a utilização dessas reservas, maiores as chances dessa planta continuar viva. Pessoal, parece que agora, nos próximos dias, nós teremos um posicionamento do governo que talvez eles permitam a volta à aula presencial. Casualmente, ou não casualmente, quando essa possibilidade do governo de as aulas voltarem presenciais, nós teremos, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós teremos o pico máximo da Covid. Então, não sabemos exatamente se o governo vai manter essa ideia. Quando nós chegarmos ao pico da Covid, nós vamos reunir jovens no ambiente fechado para trabalhar com aulas, ou quem sabe não fosse mais interessante que a gente continuasse com esse sistema. Esse sistema para mim está muito tranquilo, para vocês deve ser pior do que a aula presencial. Não, eu não estou dizendo que é bom esse sistema aqui, eu preferia 1000 vezes a aula presencial, mas me parece ainda um pouco arriscado. Então, por uma questão de segurança, eu acho que nós deveríamos continuar com esse tipo de aula. Infelizmente, para uma pessoa, ela que acaba trabalhando muito, ao longo de todas as minhas aulas gravadas, eu não estou divulgando isso por enquanto, mas eu tenho um parceiro, um mentor assim, que está fazendo um esforço gigantesco, que é o professor Matana. Essas aulas que vocês estão assistindo hoje, que já assistiram muitas semanas atrás, eu consigo fazê-las graças à consideração, graças à amizade do professor Matana. Tá? Então, se a gente continuar com aulas assim, ele continua sendo sacrificado, eu continuo sendo sacrificado, confesso para vocês que eu prefiro a aula presencial, mas não é uma coisa que se deva arriscar, né? Mas fica tudo a critério do governador, depois do prefeito, da direção do curso, porque os professores são os últimos que falam, os primeiros que apanham, né? Então nós estamos à disposição, né? Mas eu ainda acho que seria um pouquinho arriscado. Eu até ficaria mais um tempo nesse isolamento social, né? Acho que o nosso governador é uma pessoa bem racional, bem cuidadosa. A nossa prefeitura atual, né, que está de plantão aí, também me parece relativamente cuidadosa. E lá no alto, onde nós temos a presidência da República, aí sim, nós vamos para um rapaz não muito cauteloso, né? Mas quem vai decidir isso aí é o governo do Estado, é a prefeitura, então vamos confiar nele, vamos confiar sempre no bom senso, né, pessoal? Eu estou à disposição, estou louco para dar aula presencial, mas eu não decido nada. Por enquanto ficamos só na torcida. Um beijão para vocês, falamos semana que vem. Tchau, tchau.